porque todo mundo é bêbado ao redor deles, por isso que eles não querem mais beber. A geração não tá bebendo, talvez por ter visto isso nos pais. E aí eu queria te perguntar isso, o avô tá barrigudo, com a lata de cerveja o dia inteiro na mão, sem trabalhar. O pai tava bêbado e largou a mãe. Claro que ele não vai beber, ele olha para aquilo e fala, cara, como é que eu vou beber? O cara vai pra academia, a obsessão da geração Z é ir pra academia. Existe o Super Zoomer, né? Eu tenho vários que me seguem, tá? O Super Zoomer é tipo o cara que acompanha meu canal, que ele manda mensagem para mim e fala, professor Guilherme, tô investindo em Bitcoin, eu tô levantando peso, tô lendo a obra completa de Platão, acordo 6 da manhã pra rezar o rosário e tal, tenho 18 anos. Tipo assim, uns negócios que você fala, cara, que diabos é esse menino, entendeu? O que aconteceu? Então, o Super Zoomer é um fenômeno, e é o fenômeno da resposta total a tudo que tem em volta dele. Ele é o menino que entrou na internet e ele não tá mais aguentando o que tá rolando, tipo, ele não aguenta, e daí ele fica procurando onde ele vai encontrar um caminho pra viver o oposto do que estão passando pra ele. E aí... Mas você acha que isso é significativo do ponto de vista estatístico ou são exceções? Porque, por exemplo, eu já vi pesquisas que mostram... Era uma pesquisa na Inglaterra. Mostrava que os jovens do sexo masculino estavam indo mais pra direita, Sim. enquanto o sexo feminino estavam ainda mais pra esquerda. Isso o pessoal falava que era um renascimento da direita por conta disso. Eu falei, poxa, mas tem uma base estatística bacana, assim. Mas mostrava também afastamento entre homens e mulheres, né? Uhum. Sim, Como é que você vai ter um casal que vai perdurar ao longo do tempo, não vai se divorciar, se eles têm, em termos culturais e morais, eles têm visões diferentes do mundo? Esse padrão é global e provavelmente o que justifica mais isso as mulheres têm estatisticamente uma tendência muito maior a se conformar ao sistema vigente. Isso é histórico. Sabe que quando começou o voto feminino, as pessoas imaginavam que as mulheres iam votar em grande parte na esquerda. E isso simplesmente todos os grandes anos primeiros, não aconteceu. Por quê? O clima geral era mais conservador e as mulheres tendiam a votar junto com seus maridos e seus pais. As mulheres, na verdade, estatisticamente, tendem a votar de acordo com o que está estabelecido. Hoje, muitas mulheres não são casadas, portanto, elas não tendem a votar junto com o marido, dado que elas não são casadas. Então, não tem nem como acontecer. Aliás, se só pessoas casadas votassem, a direita ganharia praticamente todas as eleições do mundo inteiro ocidental. Que é um fenômeno dos mais curiosos. Se você tirar pessoas que cometem crimes, aumenta os votos da direita. Se você colocar só pessoas que pagaram boleto, aumenta os votos da direita. Não, tem gente que vai ficar revoltada com eu falar isso, mas eu tô falando só estatística, não é nenhuma... E é uma estatística que, vamos lá, gente, né? Vamos lá, é meio óbvio, né? Eu lembro do Jonathan Haidt dando uma palestra falando que quanto mais tem religião e quanto mais a esquerda, maior a sua propensão a ter problemas psicológicos. E ele falando isso, e eu lembro de umas pessoas chocadíssimas, assim, na plateia, falando, meu Deus, que correlação incrível. E eu, assim, falando, cara, você vê que meu avô falaria, sabe? Mas tudo bem. Mas a correlação estatística, o estudo tá aí, é impressionante mesmo. E de fato, o que acontece? Se você pegar o sistema escolar universitário, ele é praticamente todo à esquerda. Então a tendência das mulheres, na verdade, grande parte dela é votar com o sistema escolar e universitário. Porque os professores falaram para votar sim, a tendência delas vai ser votar sim. Dado que elas não são casadas e dado que elas não têm o pai tão presente, sobra quem que é a autoridade que vai ser seguida? A autoridade universitária escolar. Uhum. Então esse padrão se justifica em grande parte por isso. Os homens são menos conformistas. E tem um outro problema que se o vilão é o homem, na narrativa do professor universitário e escolar, a mulher pode não necessariamente se revoltar contra isso. Falar, beleza, o homem é o vilão, o que tem a ver comigo? Vou continuar votando com meus colegas da universidade. Meu grupo de amigas da universidade, do RH, sei lá, da empresa, vamos votar juntas. Em bloco, né? As mulheres também tendem a votar mais em bloco, né? Do contrário, o homem falou, se eu sou o vilão, por que eu vou votar junto com você? Você tá falando que eu sou literalmente o vilão da sua narrativa. Então, o próprio discurso justifica muito dessa migração. É muito difícil ver realmente a maior virada de voto da eleição, da derrota do Trump para o Biden e da vitória do Trump para Kamala Harris é homem jovem. É a maior virada. Sim, as mulheres sim migraram um pouco mais à esquerda de fato. Mas isso também casa novamente com a proporção menor de mulheres que estão casando e sendo mães. Sim. Isso justifica provavelmente boa parte. Só da mulher ser mãe, ela tende a migrar para a religião e para a direita. Isso é estatisticamente comprovado. Começar a trabalhar, ter filho, migra a pessoa tanto para a religião quanto para a direita.
e só envelhecer. Envelhecer por tabela, só envelhecer, estatisticamente aumenta a sua chance de aderir à religião e à direita. Bom, todas as gerações ficam mais à direita do que elas começam, todas. Por isso que esse fenômeno da geração Z é tão chocante, porque se a geração Z teve uma migração para a direita, estatisticamente a gente só tem as gerações migrando para a direita ao longo do tempo. Elas começam muito de esquerda, aquela famosa história, né? Não foi de esquerda quando era jovem, não tem coração, não foi depois de tantos anos não tinha cérebro, a história que atribuem a tantas pessoas. Um né? jornalista francês, eu esqueci o nome dele, mas é isso aí mesmo. Fala que se você não é de esquerda quando é jovem, tem 20 anos, você não tem coração. Se você ainda é de esquerda quando tem 40, você não tem cérebro. Um jornalista francês, vou pesquisar o nome que ele dele está querendo dizer com isso é só um fenômeno estatístico que todas as gerações tendem a começar a vida mais à esquerda e terminar mais à direita. Isso é conforme vai aumentando a experiência de vida. Exato. Mas e daí muito do que isso justifica, muito dessa onda progressista estatisticamente falando, não é nem opinativo, é o fato de que pessoas mais tardiamente casam, mais tardiamente começam a trabalhar, mais tardiamente fazem uma série de compromissos, daí naturalmente elas demoram mais para ter essa mudança. Mas quando você tem uma mudança na geração Z, isso indica uma mudança política muito forte, né? Sim, com Porque certeza. não tem nenhuma indicação estatística de que esse cara vai começar a retrair do nada. Não acontece, tá? São muito raros os fenômenos, ou praticamente inexistentes, de uma geração migrar para a esquerda conforme o tempo passa. Não ocorre. Experiência de vida... A volta, né? A volta não acontece. A volta não acontece. O que indica que experiência de vida tende a migrar para a direita. Estatisticamente falando. E que pensa, né? Quanto mais qual é o eixo comum estatístico aqui? Quanto mais responsabilidade você assume, mais você tende a ir para a direita, né? A história do... aquela história, você é socialista, tá bom. Então agora você tem que tocar a empresa. Aí o cara tem que pagar imposto. Acabou o socialismo dele no primeiro boleto que ele pagar de imposto. Ele vai olhar e falar, calma, o que vocês estão me dando em troca? O cara fala assim, tá te dando nada. O primeiro boleto dele acabou, ele já virou, ele quer abolir o Estado. Aí ele tem que criar uma criança. Aí ele vai falar assim, não, vamos criar minha criança na base da libertação sexual e das drogas. Ele olha pra isso e fala, cara, não tem condição. Fala, a criança vai destruir... O primeiro dia que ele vê a criança destruindo a casa, ele já migra pra direita, entendeu? Porque ele fala assim, ele já vai... Aqueles memes, né? Tem o meme do cara... o cara desaparecendo, porque ele falou assim, eu vou ter que botar ordem, não tem nem o que não é nem uma pergunta do que fazer. Não é nenhum questionamento. Não é nenhum questionamento, tanto que a quantidade de pessoas que eu conheço que viraram religiosas na seguinte contexto, teve o filho e fala, preciso criar meu filho, eu vou criar com quais valores? Sim. E aí o cara fala, preciso criar meu filho na religião. Porque se eu não criar meu filho na religião, ele vai ser criado em sei lá o quê. Aí o cara fala, preciso voltar pra religião. Direto. Eu vejo isso em quantidades quase que... quase industriais, assim. A gente...